Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje estamos com duas mulheres maravilhosas que fazem parte do segundo volume do livro Mulheres que Superam a Mulher que Me Tornei. Miriam Lima, que é empresária, palestrante, consultora empresarial. E com a Cássia Paixão, advogada, instrutora de yoga e terapeuta. Falo isso, dei essa paradinha porque a Cássia é aquela mulher que trabalha como advogada, também faz parte das antologias e terapeuta nos intervalos, ou em todos os momentos. E a Miriam, maravilhosa, que também é empresária, que atua aí na área empresarial e também tem aquele tempinho para escrever sobre suas histórias das mulheres que superam. Então agora a gente vai falar sobre os nossos apoiadores. Então, a gente está com a RF Química, que é uma empresa que trabalha com produtos de laboratório. Então, quem precisar, equipamentos, máquinas, tudo que para laboratório, entre em contato através do site www.rfquimica.com.br ou pelo WhatsApp, que é o 51 984 50 34 92. Temos também Estúdio de Beleza Penélope, da Nádia Marquísio. A Nádia Marquísio, ela é especialista em pedicure, manicure, cabelo, extensão de cílio e também tatuagem. Quer marcar o teu horário para se embelezar, iniciando a semana já maravilhosa, é pelo WhatsApp 51 982 19 6886 ou pelo Instagram, Estúdio de Beleza Penélope. Marca teu horário e vai ficar bem linda lá com a Nádia Marquísio. Gurias, muito bom estar aqui com vocês. É um prazer de novo ter a Miriam. A Cássia, ela já é prata da casa. Por que eu dei aquela paradinha? Por causa que a Cássia, ela traz assuntos dentro da parte de advocacia e a gente tem falado muito, Miriam, sobre o que vem acontecendo no nosso estado, o feminicídio que a gente teve aí, uma situação muito triste nesse último feriadão, né? E a gente falou sobre esse assunto, intuitivamente trouxemos esse assunto na semana que aconteceu. Na semana que aconteceu. E aí, dias depois, deu tudo isso. E aí, a gente voltou de novo num outro podcast falando, porque repercutiu bastante, né? E vocês fazem parte desse próximo volume, né, Miriam? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre quem é a Miriam e a tua participação nesse volume, que ainda não está marcado o lançamento, mas ainda não temos o livro em mãos, né? Mas ele é o volume 2 do Mulheres que Superam, porém ele é a mulher que me tornei. Então, com certeza, tu tem algumas coisas aí para nos falar sobre fazer parte desse trabalho que fala, né, sobre várias histórias lindas ali. Sim, primeiro, né, Anny, eu quero te agradecer pelo convite, quero dizer que para mim foi uma honra participar desse projeto, desse livro. Não é fácil falar de nós, nunca é fácil, né, contar nossa história, porque revivemos ela. Quando falamos, nós estamos vivendo aquilo novamente, né, de uma outra forma, de um outro lugar. E é muito importante esse processo, né, a gente passar por isso. Inclusive, outro dia, nós falando por mensagem, né, eu falei, a Anny me disse assim, Miriam, como é importante escrever a tua história e tu vai te curando também do que aconteceu. E é um processo. É verdade. E é exatamente isso. Quando a gente revive, volta lá e diz, puxa, aconteceu isso, mas eu não estou mais lá. Agora eu estou aqui. Conseguir superar. E isso é terapêutico. Escrever na situação, olhando aquilo, mesmo quando tu te coloca em primeira pessoa, tu vai revivendo as situações e tu, nossa, passei por isso e consegui. É muito curador. Porque quando a gente tá vivendo, parece que aquilo não tem fim, né? Tu não vê
não vê perspectiva à frente, tu tá ali remando, nadando, e é muito difícil. Então, vivendo um dia de cada vez. E aí, quando a gente chega nesse patamar, realmente, de conseguir olhar para trás, né? E por isso a escrita é bacana. Nem que seja para contar num diário e reler daqui a algum tempo. Tu revive aquilo, realmente, né, Miriam? E vê, se dá conta que superou. E além disso, a gente acaba tendo outros sentimentos em relação ao que passou. E também alguns receios. Exato. Né? De expor uma situação, de expor pessoas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a gente tem que preservar, né? O anonimato. Eu não coloquei nomes. Mas Exato. quem me conhece vai saber o que ideal eu estou sempre falando. que a gente for citar o nome de alguém, a gente pedir essa autorização. Mas como a tua história, tu não precisa ou também contar detalhes de nomes. Mas quem... Eu vejo muito, porque eu leio bastante, né, Anny? Então eu vejo muito na literatura os autores colocarem, em nome fictício, né? Para não falar nas pessoas. E acho que isso é um tom elegante até mesmo, né? Porque é tão ruim a gente fazer acusações. E quando a gente escreve sobre a nossa história, na verdade a gente não está querendo acusar ninguém, a gente está querendo contar e se libertar daquilo ali que aconteceu, né? E que aquilo também, Cássia, sirva para outras pessoas, sirva de exemplo. Principalmente. Né? O que eu passei... Outra pessoa pode estar passando nesse momento. E esse, gurias, foi o objetivo, né? Então, eu sou a organizadora dessa ideia, digamos, né? Então, nasceu lá em 2024, quando novamente reuni um grupo para trabalhar dentro do Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais. Que é esse o objetivo, atrair parcerias ideais. O que está por trás disso? É toda uma questão, tu quer o ideal, né? A gente sempre quer o ideal, todo mundo quer. Tá, mas se nós estamos falando que nós somos energia e de acordo com a espiritualidade, o semelhante atrai semelhante, então se tu quer o ideal, tu precisa se tornar o ideal. Então, atrair parcerias ideais é possível, mas se torne o ideal para que tu consiga atrair aquilo que tu quer, seja a tua vida material, seja a tua vida afetiva, seja profissional, não importa, mas se torne. O que é se tornar o ideal? É tu também entender que tem um caminho de leis espirituais, tu se tornar melhor a cada dia. Então, quando tu começa a atrair situações ideais, é porque tu estás no caminho. E através desse grupo nasceu Mulheres que Superam, ouvindo aquelas histórias lindas, né, que se tornou realmente um livro, Mulheres que Superam, que foi feito o lançamento em 2024. Hoje estamos no 2º volume com mais histórias, A Mulher que Me Tornei, porque passado aquela superação tem uma continuidade. A mulher que me tornei. Como é que tá essa mulher hoje? Né? Então, esse é o objetivo. E tem uma sequência, né? Eu senti uma certa, Anny sabe, Cássia, eu senti uma certa dificuldade de escrever a história, porque a história é a vida, né? Então, são muitos detalhes e são coisas que às vezes, puxa, eu esqueci, não falei nisso. Mas não tem problema, eu queria contar só essa essência, só essa parte da história, né? E não necessariamente toda a história, né? Porque daí, então, se eu quero contar toda a minha história, eu escrevo um livro meu, né? Personalizado. E então, assim, mas o importante é ter essas lições para passar, né, adiante, para não guardar para mim, porque o que eu sei, não adianta eu saber se eu não compartilhar com a Anny, se ela não compartilhar o conhecimento dela comigo e eu não pegar aquilo para mim, entendeu? Então, de nada adianta a nossa vida. E sempre lembrando, né, Cássia e Anny, aqui é só uma passagem. Exato. Nós estamos aqui de visita, gente. Então, essa visita, ela tem que ser a melhor todos os dias. Eu tenho que procurar ser o melhor, fazer o melhor para mim, para as pessoas, né? Nós somos reflexos daquilo que vivemos internamente. Então, como eu estou
às vezes as pessoas, mas Miriam, tu tá sempre sorrindo. Outro dia meu filho disse, mãe, tu é feliz? Eu digo, eu sou feliz, graças a, né, a toda... gratidão, né? A gratidão, eu sou feliz. E felicidade, ele é um estado, né? Não quer dizer que eu vou estar alegre o tempo todo rindo. Minha, tu não fica triste, não fica braba? Fico. Sim. Tenho todas as emoções, todos os sentimentos que um ser humano se permite ter, né? Porque a gente também tem que se permitir, né, Anny? Sim. Sentir e viver aquele sentimento. E mais que isso, processar eles, né? Dar um nome, uma identificação. Eu tô triste, por que eu tô triste? Por que eu tô com raiva, né? E se permitir sentir, né? Porque muitas vezes a gente quer o esconder. autoconhecimento, tu começar a te perceber o porquê que tu sente raiva, por que aquela situação desencadeou em ti esse sentimento, que tipo de sentimento, em que momentos isso vem, e nos proporciona olhar com lupa e tentar melhorar. Para quê? Para que o próximo passo seja melhor, que pessoas ou situações venham para o teu caminho de uma forma melhor, porque tu tá te melhorando. Atrair parcerias ideais é isso, é tu olhar para ti, fiz a minha cura, agora eu não quero mais voltar a situações que era antes da cura, e aí eu quero novas situações, novos caminhos, novas pessoas, novas amizades, novos relacionamentos, novo trabalho. É exatamente isso. E como o que tu falou no início, né? De a gente se preparar para estar naquele ambiente. Então, nós fizemos um caminho juntas, nos encontramos, e esse caminho nos levou chegamos até aqui, né? O convite para participar do livro. E isso é muito importante, né? Que tu tá falando, Miriam. E aí, a gente, em outros podcasts, a gente conversando também, a Cássia, o que acontece? São degraus dentro da nossa vida. Então, todo mundo passa pelo primeiro, não tem como tu não passar. Então, assim, naquele primeiro, daqui um pouquinho tu quer mais. Então, tu vai buscar conhecimento, tu vai estudar, tu vai ampliar a tua rede para te ir para um novo nível, o segundo degrau. Naquele segundo degrau, tu vai encontrar pessoas, mas tu vai deixar pessoas. Tomar uma decisão é também deixar para trás algumas coisas, e isso que é o nosso aprendizado. Onde tu fez uma escolha, as pessoas que estavam contigo, nem todas fizeram a mesma escolha e não querem ir. E a gente tem que aprender a desligar isso. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Só que nós também temos que nos trabalhar, porque até a gente diz assim, tá tudo bem, a gente não, às vezes não aceita. A gente quer dar mãozinha que o outro evolua junto, e o outro às vezes não aceita que a gente foi. Aí vem as retaliações. E a gente tem que aprender a desvincular essa questão emocional que torna a dependência emocional. Então, como é que a gente diz? Todo o resultado positivo, ele tem que ter aquela coisa de tu desvencilhar as tuas relações que não estavam boas. No momento que tu resolve isso, o teu passo seguinte, ele se abre de uma forma fluida. Caminha que o caminho abre. Mas a gente precisa ter esses entendimentos. Sim, e conseguir viver com mais plenitude, né? Mais plenitude, que eu quero dizer, mais plena de ser quem tu tá te construindo, né? Mais porque tranquila. Nós não somos algo pronto, né? Nós estamos aqui para essa evolução, para esse caminho. Então, quanto melhor eu me sinto hoje, melhor eu vou conseguir, né, buscar o caminho de amanhã. E é uma busca, não é algo assim parado, estático, não vem a minha, não é tão mar de rosas. Seja feita a minha vontade, o universo me devolve, né? Não, ele devolve, mas eu tô fazendo tudo que eu posso para que eu tenha. E tem uma outra coisa também. Não sei se o que vocês pensam disso. O universo devolve. Ele está sempre nos devolvendo, porque existe a lei da atração. Ação e reação é uma das leis universais. Então, assim, o que ele está nos devolvendo? Se ele não está nos devolvendo aquilo que a gente gostaria, não vamos culpar A ou B. Vamos olhar para as nossas ações, primeiro para o nosso pensamento, as emoções que estão surgindo a partir de determinada situação e as atitudes. Porque a gente está atraindo situações
de acordo com o nosso pensamento, O que tu tá reverberando, né? o que nós estamos reverberando. Então, isso é muito importante. É olhar, porque se não estamos vivendo a vida que a gente quer, alguma coisa precisa ser modificada. E a mudança começa realmente no pensamento, né? Porque tu pode estar em tu pode ter tudo. Tu pode estar com o carro que tu queria, ter a casa que tu queria, mas se no teu pensamento tu acredita que tá faltando alguma coisa, nada daquilo vai ser o suficiente, né? Então tu vai estar sempre buscando algo mais e algo mais, sem conseguir contemplar, sem conseguir ter gratidão por aquilo que tu já conquistou. Ok, tá bom aqui, tá legal aqui, tá, quero alguma coisa a mais, mas eu já sou muito feliz com o que eu tenho. Então, se vier, vai ser assim, é mais prosperidade, é mais abundância, mas aquilo que eu tenho já me é suficiente para viver uma vida plena. Eu vivo hoje o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas gostariam de estar no degrau que eu tô. Mas será que elas teriam coragem de passar, de fazer escolhas que eu fiz? Será que no meu lugar, com as minhas condições, elas fariam as mesmas escolhas que eu fiz? Ou ou permaneceriam, né, naquele degrau? Sem, não quero perder, não quero abrir mão, então vou permanecer aqui. Tem um ditado, né? É mais ou menos assim: só tem o resultado quem suporta o processo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. É isso aí. E uma coisa interessante que tu falou, né, Anny, que muitas vezes as pessoas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo. E outra coisa, eu sempre falo assim, ó, a culpa, né? A culpa é um peso gigantesco. É uma prisão invisível. Exatamente, Cássia. Se a gente não se dá conta que, ao invés de eu pensar assim, puxa, isso que aconteceu é minha culpa, não, é minha responsabilidade, já fica mais leve. Quando eu digo assim, Cássia, puxa, Cássia, foi mal, eu fiz isso, eu assumi a responsabilidade. Você tá entendendo que o peso saiu de todo mundo? Não, eu falei isso pra você. Então, eu já tô resolvendo uma parte desse problema, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam discutindo posições. Ah, mas eu te falei isso. Não, Cássia, mas você me falou isso. Por isso que eu reagi assim. Não, Cássia, realmente, você me falou, mas eu reagi assim, entendeu, Cássia? Então, eu tô assumindo a responsabilidade, não a culpa pelo que aconteceu. Então, muitas vezes as pessoas querem se tirar, né? Tirar o corpo fora, né? Da responsabilidade. Da responsabilidade. E aí diz, a culpa foi minha. Não, cara, diz o que fez. Olha para a situação, né? E é bem importante a gente reconhecer que temos responsabilidade diante de tal situação, seja quando o resultado é positivo ou quando o resultado é negativo. Porque quando tu te coloca ali, tu vai, subentendes que tu vai olhar para aquilo, bom, o que é meu aqui, o que eu preciso ajustar. O que não é meu, eu não tenho que pegar isso. E a culpa parece que tu pega tudo. E normalmente tu não reconhece o bom, tu reconhece só o ruim. O bom foi consequência, mas o que é ruim não. O que é ruim realmente foi culpa minha. Foi minha responsabilidade, tá? Mas o que é bom também. O que é bom te dá o mérito. Sente isso, se empodera do resultado bom. Aconteceu porque tu plantou, tu planejou. São duas situações, né, Cássia e Anny? Uma é a questão da culpa e a outra da autoestima. Sim. Quando eu não sou capaz de reconhecer algo bom que eu fiz, né? A Anny me dá um elogio. Miriam, parabéns pelo... Ai, Anny, nem foi tudo isso, Anny. Eu não acho que... É a minha autoestima de não merecimento, que não consegue reconhecer, né? Muitas vezes a gente sofreu na infância, a gente, né, não foi validado quando tu fazia alguma coisa boa e legal, aquilo ali, tipo, não fez mais do que tua obrigação. Exatamente. Daí tu não é validado, tu não consegue ficar tão feliz ou comemorar quando tu realmente conseguiu alguma coisa. É fato isso, acontece.
E temos que comemorar as nossas pequenas conquistas, né? E todos os dias a gente tem alguma conquista. Puxa, consegui terminar de ler um livro. Uau, é uma conquista, gente. Isso não é uma coisa simples, assim, só o fato de eu conseguir me concentrar. A Anne sabe, tem TDAH, né, Anne? Então, para mim, concentração, foco são necessários, né? E eu terminar um livro, a cada leitura que eu faço, para mim é uma vitória, então eu comemoro isso, né? Aliás, eu busco celebrar a vida, assim, todos os dias, pequenos feitos, né? Alguma conquista de alguém também, eu vibro importante. pela pessoa. E acho que só isso, de a gente conseguir aprender a ser feliz pela felicidade do outro... Parece que isso multiplica a felicidade na vida da gente, né? Porque daí temos as nossas conquistas, as nossas vitórias, mas a partir do momento que tu celebra a conquista do outro, tu tá sempre com vamos dizer assim, pronto pra aflorar algo de bom em ti, comemorar a vida, celebrar a vida, realmente. É muito, muito importante realmente a gente ter esse olhar voltado para nós, para a gente realmente perceber que nessa trajetória, nesse caminho, vão ter caminhos, vão ter momentos de cascalho, vai ter momentos que a caminhada é plana, vai ter momento de chuva, tempestade, de sol, de coisas boas. E a gente precisa, a cada momento, realmente, olhar para aquilo e ver qual é o meu aprendizado, o que isso... Porque às vezes a gente acha, tá ruim, tá, mas o que isso tá me trazendo de aprendizado? Para que quando eu esteja lá no momento bom, eu também consiga valorizar esse momento bom. E isso faz parte do processo de superação. Quando tu tá passando pelo ruim, tu saber, vai passar. Vai passar. Vai passar e vai ficar tudo bem. Eu só tenho que me fortalecer. E tu tocou num ponto importante que, inclusive, eu identifiquei na parte do meu capítulo ali do livro, que é o fato de tu não conseguir comemorar uma conquista. Que foi no momento, né? Que eu não vou dar spoiler aqui, tá, Cássia? Sim, tá. Ler, a Anne já leu. Mas não consegui, né? Porque eu não me sentia merecedora daquilo. Porque eu achava, eu tava fazendo mais... Não estava fazendo mais que a minha obrigação, né? Uma vez que eu me propus a fazer algo, eu chegar até o final de fazer algo. E não. Aquilo era uma conquista muito grande. Diante de toda a história, né? Era um fato, assim, que eu deveria... Nossa, tá nos céus. E eu não estava. Exato. Gurias, estamos chegando ao fim. Esse assunto tem muito, muito o que falar. Muito pano para manga. Vamos marcar de novo, de voltarmos. Eu acho que tem muitas coisas aqui que precisam ser ditas, esmiuçadas, porque a gente está diante de um momento necessário. Então, assim, esse livro o Mulheres que Superam a Mulher que Me Tornei, ele está sendo escrito por 16 mulheres maravilhosas, cada uma com a sua história, com a sua expertise, com seu merecimento. Ainda assim, somos mulheres que estamos no mundo vivendo a vida, e a gente ainda está passando por várias situações que muitas vezes a gente tem que parar tudo, rever, né? Como é que a gente quer seguir em frente. Fazer aquela limpeza que a gente faz de vez em quando no guarda-roupa, a gente tem que fazer na vida. Nos pensamentos, em nas tudo. Mudanças, né, que precisam ser feitas. Porque né? a cada momento da tua vida tem situações que requerem um olhar mais atento. E esse olhar mais atento, tu só vai conseguir perceber se tu estiver te olhando e vendo o que não serve mais para tua vida. Porque são momentos, é o degrau 1, degrau 2, degrau 3, todos são importantes, mas para te chegar lá no 10, tu tem que ir fazendo as limpas necessárias para te chegar bem, tranquilo e forte. Então, a gente vai ter que fazer uma outra conversa, né, sobre isso. O nosso horário está se esgotando aqui nesse momento. Quero agradecer imensamente a Miriam, que faz parte dessa antologia, a Cássia, que faz parte dessa antologia, e que a gente possa estar aqui em seguida já com o livro na mão,
mostrando aí para o mundo, fazendo esse lançamento que vai ser maravilhoso. E se Deus quiser, vamos estar na Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma das maiores, né? Super evento. Levando tanto volume 1 como volume 2. Então, muito obrigada, Miriam. Obrigada, Cássia. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos agradecendo mais uma vez, agradecendo os nossos apoiadores, que é rfquimica.com.br, e também a nossa apoiadora Nádia Marquísio, que é do Salão de Beleza, né, Estética, é um estúdio de beleza que trabalha com as mulheres. Então, quem quiser entrar em contato através do telefone 51 982 196886. Então, até a próxima semana e que possamos estar aqui, quem sabe, novamente com essas meninas maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada, Anne.